venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindo a mais um programa Está Escrito. Eu sou Evaldo Vicente, é um prazer ter você aqui conosco. Hoje eu tenho um convidado especial aqui, pastor Edgar Nunes. Bem-vindo. Muito prazer estar aqui consigo. Obrigado por estar aqui conosco. E hoje nós vamos discutir alguns assuntos da Bíblia, né? Essa é a nossa fonte de inspiração e a nossa regra de fé. Mas quem sabe, pastor, antes de começarmos o nosso assunto hoje, para benefício daqueles que quem sabe não lhe conhecem, o senhor faça uma breve introdução de quem isso é, de onde veio e onde está trabalhando. É um prazer. Eu nasci em Angola, sou presentemente pastor da Igreja Adventista de Toronto e gosto muito de estudar a Bíblia e de ensinar a Bíblia. Ótimo, ótimo. Bom, e por falar em Bíblia, o nosso assunto hoje aqui é a lei de Deus. Existe muita controvérsia se a lei ainda é válida, se a lei não é válida, se nós somos salvos pela graça, se devemos guardar a lei ou não. E não existe lugar melhor para encontrar respostas senão na Bíblia, não é? Então, eu queria ver a sua impressão sobre esse assunto. Primeiro, de onde surgiram os mandamentos? Por que é que Deus veio com os mandamentos? Por que eles surgiram? Por que Deus estabeleceu esses mandamentos? E o que são os mandamentos? Porque para alguns pode parecer uma carga ter que obedecer mandamentos, ou eles podem olhar para os cristãos como aquele povo que não tem liberdade. Por que é que Deus criou os mandamentos? Deus criou os mandamentos como base do seu governo. Ele criou os mandamentos para o nosso bem. Ele criou os mandamentos para governar a nossa relação com Ele e a nossa relação um com o outro. A Bíblia, em Salmos 111, versículos 7 e 8, nos dá a resposta à sua pergunta. Ele, nosso Deus, é fiel e justo em tudo o que faz. Todos os seus mandamentos merecem confiança. Eles permanecem para sempre, pois se baseiam na verdade e na honestidade. Os mandamentos de Deus são para o nosso bem, pois eles refletem o caráter de Deus. E como diz aqui, né, eles permanecem para sempre. Por quê? Se eles são uma expressão do caráter de Deus, e Deus é eterno, não tem começo nem tem fim, os mandamentos de Deus também sempre foram válidos e sempre o serão, porque são uma expressão do próprio caráter de Deus. Né? Precisamente, os mandamentos são internos porque Deus é eterno. Porque Deus é eterno. Agora, ficou claro aqui então que Deus estabeleceu como um código, digamos um código que é eterno, porque ele é eterno, um código que regulamenta, que dirige, que rege, não é? Todas as atividades no universo. Mas qual o benefício para nós? E tem uma passagem bíblica que eu queria trazer aqui, que é Romanos, capítulo 3, verso 20. Romanos 3, 20. Que dá aqui essa explicação de qual o benefício que eu e você, como seres humanos, podemos ter, então, da lei de Deus. Diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, aqui é um detalhe interessante, não é? Um dos benefícios que nós, seres humanos, podemos ter em guardar a lei de Deus e observar a lei de Deus é que ela nos dá o conhecimento do pecado. Ela nos aponta as nossas limitações e os nossos erros. Né? Esse é mesmo um dos propósitos porque Deus nos deu a lei. É algo que nós não gostamos de saber, é conhecer aquilo que é bom, aquilo que é mau, aquilo que é certo, aquilo que é errado. Então a lei de Deus revela precisamente isso, revela o que é certo e revela quando nós estamos no caminho certo e no caminho errado. Ela nos aponta as nossas limitações e cabe a cada um de nós, então, tomar uma decisão em relação àquilo que vem ao nosso conhecimento. Mas essa é uma função importante da lei de Deus. Tem mais algum benefício que o ser humano pode ter em guardar a lei? Com certeza, com certeza. Nós somos pecadores e como pecadores precisamos de ser restaurados. E a lei de Deus exerce essa mesma função. Ao obedecermos a lei de Deus, poderemos seguir os caminhos que nos levam à restauração da nossa alma. Eu poderei ler em Salmos, capítulo 19, versículo 7, o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Nós sabemos que, como um quadro, pensando num quadro feito por um grande pintor, nós sabemos que se esse quadro
for exposto ao sol e à luz e à chuva, esse quadro eventualmente irá precisar de ser restaurado. Nós, como seres humanos, devido ao pecado, precisamos de ser restaurados. E é a lei de Deus que nos leva a podermos ser restaurados à imagem de Deus. Essa é uma imagem bíblica muito bonita, né? E quando a gente pensa que Deus criou o ser humano à sua imagem, né? Deus criou o homem e a mulher à imagem dele, e infelizmente entrou um elemento aí que distorceu as coisas, que foi o pecado, mas Deus quer agora, Ele usa essa lei para que Ele possa nos ajudar a restaurar-nos à imagem que nós tínhamos, a perfeição que nós tínhamos antes. Enquanto estivermos aqui na Terra, nós vamos viver com essa realidade do pecado, mas Deus quer nos restaurar, nos trazer o mais próximo possível daquilo que era originalmente. Essa é uma imagem bonita. E tem uma outra que eu queria chamar a atenção aqui, que está em Salmo, no capítulo 19, no mesmo capítulo 19, verso 11, mais à frente aqui, diz assim: Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhes obedeço. Então aqui fala da sabedoria, que a gente tinha citado ainda há pouco aqui. Os mandamentos trazem sabedoria e eu sou recompensado. Eu entendo que a lei de Deus, ela de uma certa maneira, nos protege. Não é? É a mesma coisa, você pensa assim, por que eu tenho que usar o cinto de segurança? Se eu uso o cinto de segurança, não é para não receber uma multa, não é porque você tem medo do policial. Você usa o cinto de segurança para proteger você. Precisamente. E a lei de Deus é assim. A lei protege você de entrar em problemas na vida, de se complicar, de sofrer, de se machucar. A lei de Deus oferece essa proteção. Eu creio que é isso que o salmista está falando aqui. Precisamente. Do momento em que nós nos afastamos de Deus, nós, por assim dizer, vivemos em escuridão. Começamos a desconhecer aquilo que é certo, o que é errado. E é a lei de Deus que nos dá sabedoria. Assim como já leu, o Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo. Eu sou recompensado quando lhes obedeço. Há sempre uma bênção divina quando nós começamos a obedecer a lei de Deus. Conhecemos os seus caminhos, conhecemos a verdade e somos recompensados com sentido de paz, de prazer em sabermos que estamos a fazer a vontade de Deus. Mas aí entra uma pergunta, por exemplo, se eu digo que a lei ela me protege, né, ela me oferece essa proteção, essa cobertura, para que eu não complique minha vida, não me machuque, não machuque os outros, não é? Então vem a ideia de algumas pessoas que assim, bom, mas então a gente vive debaixo da lei, porque eu estou protegido pela lei, eu vivo debaixo da lei. E afinal, vivo eu debaixo da lei ou vivo eu debaixo da graça? No que diz respeito à nossa relação com Deus, naturalmente que nós só somos salvos pela graça de Deus, completamente, não é? Mas ao aceitarmos a Deus, ao sermos aceitos por Ele, pela graça, é o nosso desejo obedecermos a Deus. E então, imediatamente, começamos a ter a vontade e o desejo de seguir a Deus, seguindo os seus mandamentos. Mas a Bíblia é clara, assim, em relação a ser salvo pela graça? A Bíblia diz isso precisamente, claramente? O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, nos dá esse ensinamento. Romanos, capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim da graça. Então é pela graça. Né? A salvação é sempre pela graça. Não é nada que nós possamos fazer para podermos ganhar a salvação em Cristo. Mas aí vem uma outra pergunta. Bom, somos salvos pela graça. Estamos debaixo da lei no sentido de que a lei nos protege de problemas. Mas somos salvos pela graça. Mas somos salvos pela graça porque guardar a lei? Parece um ciclo vicioso, né? Por que eu tenho que guardar a lei, então? É uma boa pergunta. É uma pergunta que muitos de nós que lemos a Bíblia fazemos. Não é? É um ponto de uma certa disputa de opinião. Há diferenças de opinião sobre esse ponto, não é? Mas quem aceita Deus pela graça torna-se seu filho pela graça, pelos méritos de Cristo. E como filhos de Deus, qual é o nosso desejo? Como filhos de Deus, queremos seguir e fazer a vontade de Deus. E uma das maneiras de podermos fazer a vontade de Deus é obedecer os seus mandamentos. E tem um princípio, né, que a gente não pode esquecer. Toda vez que a gente faz um estudo bíblico, o princípio de que a gente tem que sempre ler um texto dentro do seu contexto, né? Precisamente. Então, às vezes, a gente lê só Romanos 6,14. Se a gente seguir, for para o verso 15, veja o que diz aqui o verso 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Paulo é muito enfático que, sendo salvo pela graça, não significa que deixamos de obedecer a lei de Deus.
Porque ao pecarmos, né, embora a graça de Deus seja infinita, o seu amor seja infinito, eu não tenho direito de abusar da graça de Deus, eu não tenho direito de ferir o Salvador que morreu na cruz por mim pecando. Né? Isso não me dá liberdade de pecar. Até porque o pecado, como é que é definido o pecado na Bíblia? Veja. É uma boa pergunta, é uma boa pergunta. Todos nós gostamos de saber aquilo o que é verdade, o que é o pecado e o que não é o pecado. A Bíblia dá uma explicação de que, de facto, o que é o pecado. Em 1ª Epístola de João, capítulo 3, versículo 4, nós encontramos uma das definições do que é o pecado. Certo. Eu irei ler. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Transgressão da lei. E nós falamos aqui ainda há pouco que Deus criou o mundo perfeito, criou o ser humano à sua imagem, e houve um elemento que entrou na história da humanidade que distorceu tudo isso, que foi o pecado, a entrada do pecado no mundo. Né? E esse elemento pecado, ele acaba nos separando de Deus. Né? E quando a Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei, eu devo evitar, portanto, transgredir a lei, eu devo evitar ir contra a lei, porque quando eu vou contra a lei, quando eu me coloco em oposição à lei de Deus, eu estou pecando. E o pecado é justamente esse elemento que me separa de Deus. A Bíblia é clara com isso. Eu queria ler esse texto aqui em Isaías, capítulo 59, Isaías 59, 1 e 2. Diz assim que, vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, e o seu ouvido não é surdo para que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Então, eu não quero viver uma vida separado de Deus, eu não quero ter a sensação de que estou distante de Deus por causa do pecado. Essa foi a sensação que Adão e Eva tiveram no Jardim do Éden. Precisamente, foi uma sensação que eles começaram a ter logo que transgrediram a lei de Deus. Houve uma separação entre ele e Deus. E foi pela primeira vez que eles começaram a sentir afastados de Deus. Este conceito da separação é algo que nós podemos presenciar na nossa vida diária. Por exemplo, um filho desobedece ao pai ou diz uma mentira, cria imediatamente uma separação entre o filho e o pai, e cria um certo sentimento que leva a essa separação. E, precisamente, a Bíblia diz que quando nós transgredimos a lei de Deus, começamos a ter essa separação com Deus. E foi também o peso que o próprio Jesus sentiu. Né? Jesus nunca pecou, mas carregando o peso do pecado da humanidade toda, o meu e o seu pecado, o pecado do mundo inteiro, ele, ali nos últimos momentos ele clamou, Senhor, Senhor meu Deus, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Deverá ter sido, sem dúvida, o momento mais difícil da vida de Cristo. Imagina, né? Ele, como Filho de Deus, tinha um contacto contínuo com Deus através do Espírito Santo, mas naquele momento sentiu-se sozinho e completamente abandonado. Foi um momento de grande angústia. E é algo que Deus não quer que nós possamos ter nas nossas vidas. Por isso, chama-nos a obedecer à lei de Deus. Exatamente. Então, veja, recapitulando aqui, fica claro que a lei de Deus foi estabelecida como um código eterno que rege o universo e também é aplicável à nossa vida, para o nosso bem-estar. A lei de Deus, ela nos aponta as nossas limitações, os nossos erros, não é? A lei de Deus, ela nos leva a reconhecer o pecado, e a lei de Deus, quando nós vamos em oposição à lei de Deus, estamos pecando, porque o pecado é a transgressão da lei. E há um outro ponto importante também, que é a lei de Deus, ao nos levar a reconhecer que somos pecadores, que eventualmente nos leva a reconhecer que precisamos de ter um Salvador. Se não houver lei, não existe pecado. E se uma pessoa não sentir que é um pecador, não tem necessidade de ser salvo. Por isso, a lei e a salvação estão relacionadas uma com a outra. E eu entendo que isso é o que gera, né? Isso, na verdade, é o que motiva o cristão, aquele que teve, de fato, um encontro com Cristo, que entregou sua vida ao Salvador. É isso que gera o cristão a guardar a lei, como resposta a esse amor. Né? A Bíblia tem um texto claro sobre isso, tem pelo menos 2 textos que nós vamos ver aqui. Um deles é Romanos, capítulo 3, verso 28 a 31. Romanos 3, 28 a 31. Deixe-me ler esse texto. Pois não. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. O homem é salvo pela fé, independentemente das obras da lei. Não há nada que nós possamos fazer em obediência a obedecer a Deus que nos leve a ganhar a salvação. Anulamos, pois, a lei pela fé? Essa é a grande pergunta que Paulo faz. Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a Deus. Ora, se nós temos fé em Deus, iremos ter fé naquilo que Ele estabeleceu, que foi a sua lei.
Aham. E Paulo, ele é enfático aqui, não é? Bastante. Ele já tinha falado aqui, ele fala aqui, fala no capítulo 6 também, né? Ele repete a mesma ideia de que somos salvos pela graça mediante a fé. Mas, em resposta a esse amor, nós confirmamos a veracidade de Deus, confirmamos a honestidade dos seus preceitos, quando, em resposta a esse amor, nós obedecemos a Ele. Né? De acordo com a teologia de Paulo, não há nenhuma separação entre a lei e a fé, ou a lei e a graça. São dois pontos doutrinários que estão relacionados. Se nós temos fé na graça de Deus, iremos ter fé na lei que Deus criou. Perfeito. Eu queria ler João 14, 15. João 14, 15. Evangelho de João, capítulo 14, verso 15. É um versículo maravilhoso. Maravilhoso, não? Diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. É uma resposta de amor. Fantástico, Uma fantástico. resposta de amor. Deus criou o mundo, criou o ser humano à sua imagem, não é? E enviou Jesus para morrer por nós como prova do seu amor. Não há amor maior do que esse. E como resposta a esse amor, amor gera amor, né? Como resposta a esse amor, eu tenho prazer e alegria em guardar os mandamentos de Deus. Eu não sei qual foi a sua experiência, Ivaldo, quando começou a namorar. Aquele amor que teve pela sua namorada motivou imediatamente a querer obedecer, a querer, como é que eu ia dizer, a querer fazer o bem para a sua namorada, não é? Exatamente, é isso. Quer dizer, o amor motiva amor, o amor gera amor. Né? Agora, tem um detalhe interessante, que algumas pessoas pensam que a lei de Deus, ela se restringe àquelas 2 tábuas que Moisés desceu da montanha com elas escritas pelo próprio Deus de Deus. Aqueles 10 mandamentos que Moisés desceu são, de fato, uma expressão viva e clara da lei de Deus. Mas, como nós vimos aqui, a lei de Deus é eterna. A lei de Deus existia antes daquelas tábuas serem escritas e existirá eternamente. Não é? E agora, nos nossos dias de hoje, então, como é que Deus quer que eu e você vivamos a nossa relação com a lei? Não é? A lei que nós temos, a lei de Deus escrita na Bíblia, nós temos em papel. Mas Deus quer ir além disso. E tem um texto muito lindo na Bíblia, que eu queria pedir que você lesse esse texto. Um texto muito lindo na Bíblia, que nos mostra que Deus quer ir além. Ele quer imprimir no nosso próprio coração, na nossa própria mente, os seus preceitos. Com certeza. Está em Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. Ora, o que isto quer dizer é que Deus quer muito mais do que nós possamos obedecer a nível exterior, a nível literal. Deus quer que os nossos corações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos possam refletir o seu caráter, possam refletir a obediência à sua lei. Por isso, Deus quer que parte da nossa restauração seja criar em nós um coração, um pensamento que seja fiel à vontade divina. Quer dizer, como a lei não salva ninguém, não é? A quem salva nós somos salvos pela graça mediante a fé. Deus não espera de você, esse não é o desejo de Deus, nem de você, nem de mim, nem de ninguém, que nós sejamos assim meros cumpridores de normas, não é? Hoje cumpri esse, cumpri aquele, estou bem, estou em ordem com Deus. Não é isso que Deus quer. Deus quer que as nossas ações elas sejam motivadas de dentro. Não é? Que o fato de eu cumprir a lei, na verdade, é um reflexo daquilo que a minha mente se deleita em pensar, que o meu coração se deleita em passar tempo com aquilo. Eu me deleito em agradar o meu Senhor. Então, por isso, as minhas ações refletem essa decisão. É nesse sentido que a lei de Deus está sendo impressa no nosso coração, na nossa mente. É o ideal que Deus tem para cada um de nós. Que nós possamos, dentro de nós mesmos, possamos ter o desejo de ser obedientes à vontade divina. Que os nossos pensamentos, as nossas atitudes sejam uma reflexão do seu caráter e sejam uma reflexão da nossa vontade de obedecer a Deus. Amém. Tem um outro texto aqui que eu quero chamar a atenção, que também segue nessa linha. Salmo 40, verso 8. Salmo 48. Um texto precioso. Diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Confirmo o que a gente acabou de dizer. Precisamente. Este foi um salmo escrito por David, não é? E David demonstrou que tinha interesse, tinha um desejo de dentro do seu coração guardar a lei.
e disse, agrada-me fazer a tua vontade. Era o prazer dele fazer a vontade divina. E também deve ser o nosso prazer, como filhos de Deus, fazer a vontade divina. Nós temos os nossos altos e baixos, né? Temos as nossas falhas, caímos, levantamos, mas esse prazer, essa alegria em servir a lei de Deus deve ser algo que nós nunca devemos perder de vista. Devemos buscar isso, porque realmente no momento em que a lei de Deus estiver inscrita no nosso coração, teremos prazer em servi-lo, teremos prazer em adorá-lo. E a nossa vida vai refletir essa nossa disposição, essa nova disposição da nossa vida. Agora, nós vemos que, através de toda a Bíblia, acabamos de ler aqui um texto escrito pelo salmista, né? Mas ao longo de toda a Bíblia, desde Adão e Eva, passando por Moisés, por Abraão, por Davi, houve muitos indivíduos, houve muitos personagens bíblicos que viveram de fato essa experiência de ter a lei de Deus inscrita no coração, ter vivido com Deus essa aliança, esse tipo de concerto. É curioso, inclusive, porque a gente leu aqui em Hebreus 8:10 que Deus diz assim, nesse tempo farei uma nova aliança. Mas essa nova aliança, em outros trechos da Bíblia, é também chamada de aliança eterna, que na verdade é a aliança que Deus estabeleceu desde o princípio, que será válida até o final. Não é? Então, muitos indivíduos, mesmo antes de Jesus morrer, viveram essa aliança eterna, viveram essa estreita, íntima relação com Deus, tendo a lei escrita no seu coração. E eu pergunto, como é hoje? Como será hoje? Será que esse princípio é válido hoje? Será que esse plano de Deus, na verdade, é válido hoje e o será pela eternidade? A sua resposta podemos encontrar no último livro do Novo Testamento, que é o livro do Apocalipse. No Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, nós lemos a seguinte descrição das características do povo de Deus no fim dos tempos. Apocalipse 14, versículo 12. E aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ora, os filhos de Deus têm duas características essenciais. Uma, fé em Cristo como Salvador. E a segunda, são aqueles que obedecem os mandamentos de Deus, que guardam os mandamentos de Deus. E do princípio das Escrituras até ao fim das Escrituras, Deus tem tido sempre um povo remanescente que tem sido fiel a Deus, depositado a sua vida por completo nas mãos de Deus, tendo fé em Deus, mas esse povo também tem tido uma outra característica, de ser fiel e obedecer aos mandamentos de Deus. Ou seja, independente de a lei, porque muita gente interpreta que a lei se resume aos 10 mandamentos que foram dados ali no Monte Sinai para o povo de Israel. A lei de Deus a gente vê por aqui que ela é universal, como é eterna, como Deus é eterno, e ela é válida e faz bem para todos os povos, independente, não é só para o povo de Israel, não é só para os cristãos, ela é válida para todo ser humano. Né? Agora, como será? Será assim também pela eternidade? Eu entendo que sim, porque se Deus é eterno, se seus preceitos são eternos, isso será válido pela eternidade também. Qual seria a razão porque não seria para a eternidade, não é? Como já disseste, Deus é eterno, a lei é eterna e a obediência à lei de Deus dá-nos o nosso bem-estar, dá-nos a nossa felicidade. Se nós queremos ter a felicidade e o bem-estar para a eternidade, iremos então obedecer à lei de Deus. A lei que é o fundamento do seu governo, a lei que garante a nossa liberdade, a lei que garante a nossa paz um com o outro e a paz com Deus, a lei que permite a nossa felicidade. Correto. Por isso será eterna. Agora, pastor Edgar Nunes, nós não temos mais muito tempo. Passa muito rápido, né? Muito rápido. A gente começa a descobrir as coisas aqui, começa a estudar, dá prazer de estudar, de falar as coisas da Bíblia e o tempo vai passando. A gente tem cerca de 2 minutos aqui. Uma consideração final sua em relação justamente a estarmos preparados para enfrentarmos esse final dos tempos, né? As coisas vão ficando cada vez mais difíceis, a lei pode nos dar essa proteção. E como viver essa experiência então com Deus? A realidade é que nós vivemos num conflito cósmico, em que existe a luta entre o bem e o mal. E o livro do Apocalipse, no capítulo 12, nos diz o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Por isso, há uma luta dentro de nós, entre o bem e o mal. E essa luta tem a ver com a nossa obediência à lei de Deus. E Deus, pela sua graça, permite que nós possamos ser obedientes a Ele.
Portanto, essa é uma mensagem de conforto, na verdade, de consolo para quem está nos ouvindo. Se você entregou o seu coração a Jesus, está passando por problemas, né? Está passando por dificuldades, é porque realmente o inimigo não está feliz. É um conflito cósmico, uma batalha terrível, e ele está aí tentando destruir você. Né? Pastor Edgar, muito obrigado pela sua participação aqui. Foi uma alegria, foi um prazer, foi um privilégio tê-lo aqui. O prazer foi todo meu e estarei disponível para poder continuar a estudar com qualquer outra pessoa que esteja interessada. Tá certo. O senhor está servindo na Igreja Adventista Portuguesa de Toronto, não é isso, como disse, e as pessoas podem procurá-lo lá para estudar mais a Bíblia com o senhor. Eu queria fazer uma oração, terminar esse assunto, essa nossa conversa com uma oração. Oremos. Pai amado e bendito, nós te agradecemos, Senhor, pela clareza da Tua Palavra, porque na Tua Palavra nós descobrimos que os Teus preceitos são eternos, que eles existem para o nosso bem. Eles não existem para restringir a nossa liberdade, mas para nos proteger. E através deles, nós podemos, Senhor, ter conhecimento daquilo que nos afasta de Ti, que nos separa de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma relação estreita contigo, que cada telespectador que nos ouve agora, cada ouvinte, possa ter o desejo de se aproximar mais e mais de Ti e renovar o seu pacto contigo, para que a Tua lei possa ser inscrita dentro do nosso coração e que tenhamos prazer em Te servir. Essas bênçãos nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Este assunto é muito empolgante, muito interessante. Se você quiser aprender mais sobre ele na Bíblia, você pode visitar o nosso website, estaescrito.ca, e lá encontrar uma lição resumida daquilo que estudamos hoje aqui. Eu espero que você possa também se beneficiar de um DVD, uma cópia desse programa, e aqui vão as informações para você receber este DVD aqui no Canadá. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Lembre-se, www.estaescrito.ca. Você receberá em sua casa gratuitamente a oferta solicitada sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Escreva para nós. Está Escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Chegamos ao final de mais um programa Está Escrito. Obrigado por ter você aqui conosco. Obrigado, Pastor Edgar. Espero que tenhamos outras oportunidades aqui juntos. Será um grande prazer. E a oferta do nosso DVD é válida apenas para o Canadá, mas você pode em qualquer lugar do mundo visitar o nosso website, estaescrito.ca, seguir-nos no Facebook, no Twitter e receber lá vários materiais, baixar vários materiais, inclusive uma lição desta mensagem que tivemos hoje. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro, mas lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus.